Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia. O tema desse vídeo é as razões da existência as razões da existência das políticas econômicas. As políticas econômicas são muito importantes porque ajudam o Estado a atuar ajudam o Estado a atuar em várias áreas do país. Já se sabe, o Estado é o principal ente gestor do cenário social. E o Estado, para poder atuar, deve usar ferramentas. Essas ferramentas são muito importantes, por quê? Porque o Estado, as suas funções atingem 4 áreas de maior abrangência. Se destacam em 4 áreas de maior abrangência. Essas 4 áreas são a área reguladora, a área provedora de bens e serviços, a área redistribuidora e a área estabilizadora. Então, a área reguladora consiste em poder regular, administrar e direcionar um país com leis, normas administrativas, normas que façam com que a sociedade esteja regulada, esteja bem direcionada. As normas de política, as normas de direito, como temos aí a Constituição da República, né? Temos a Constituição, temos os códigos de estrada e tudo muito mais. Sabemos que a principal lei de um país, de uma nação, é a Constituição da República. Então, a partir da Constituição da República é que vão surgir outras leis. Ou seja, as outras leis submetem as leis da Constituição da República. Então, essa área reguladora, o Estado tem o principal objetivo de poder regular o país, para o país funcionar da melhor forma possível, para que não haja desentendimento, para que não haja desorganização. Então o Estado usa as normas para poder regular o país. Então a primeira área é a área reguladora. Esta área é muito importante porque é a área que fiscaliza praticamente o país no seu todo. Porque sem as leis num país, o país não funcionará devidamente. Então essa é a principal área. O que é que isso quer dizer? As políticas econômicas servem para fazer com que o Estado, principalmente na área econômica, para fazer com que o Estado consiga desempenhar as suas funções nessas áreas que eu acabei de citar, né? Então, são essas políticas que o Estado usa, são esses instrumentos que o Estado usa para poder fazer com que a economia, um Estado ou uma nação funcione da melhor forma possível. Então, as políticas são política monetária, política fiscal, política cambial, política de rendas, várias outras políticas que existem, né? O Estado usa esses instrumentos para poder atuar nessas áreas. Então, a razão da existência dessas políticas é mesmo essa: fazer com que o Estado possa desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Se os preços subirem demais, se haver muita moeda no mercado, então o Estado vai usar a política fiscal ou então a política monetária em funções diferentes e diversificadas para poder solucionar esse problema de curto prazo. Então, o Estado usa esse instrumento para poder desempenhar a sua função da melhor forma possível. Mas cada política tem o seu agente, o seu subagente. Então, a política monetária tem o Banco Central, a política fiscal tem o governo e por aí afora. O que é que isso quer dizer? As políticas existem para poder fazer com que o Estado desempenhe a sua função da melhor forma possível. Agora, a segunda área é a área provedora de bens e serviços. O Estado tem um principal papel de poder facilitar acesso a certos bens. E esses bens são estradas, pontes, limpeza das ruas, área de telecomunicação no seu todo. Então o Estado tem o objetivo de poder facilitar o acesso da população e também da população, praticamente no seu todo, né? Num contexto geral, de poderem ter acesso a esses bens. Então, se as estradas não estiverem bem arrumadas, as estradas estiverem
danificadas ou se não houver estrada numa determinada localidade, se haver caminhos, o Estado tem uma principal obrigação de poder fazer as estradas, de poder construir pontes, de poder administrar a limpeza das ruas e outros serviços públicos que o Estado tem, como água, fornecer água à população, fornecer a energia e fornecer alguns serviços como segurança do país. O Estado tem esse objetivo. Então, são serviços que não cabe ao ente privado, de poder atender a população nesse aspecto. Ou seja, não são os investidores privados que vão atender a população nesse aspecto. O Estado é que vai se encarregar de poder dar ou facilitar com que as pessoas usufruam desses bens e serviços, como a segurança, como as estradas, como as pontes, energia, água potável, né? E a relação também, as relações comerciais que os privados têm com o exterior, o Estado vai se encarregar de poder facilitar o acesso a esses serviços e a esses bens. Então a segunda área é a área provedora de bens e serviços. A terceira área é a área redistribuidora. O Estado deve facilitar na redistribuição de renda e na justiça social. Deve tratar a população de forma igualitária. As pessoas têm que ser tratadas da mesma forma, não de forma diferente. Acesso ao emprego, o acesso a certos bens do Estado, certos bens restritos. O Estado deve fazer com que essas pessoas, de forma igualitária, não só os empresários, não só as pessoas do nível mais alto economicamente, devem ter acesso, mas também todas aquelas pessoas que têm que estejam abaixo do nível economicamente, mas desde que tenham uma situação regularizada, mas desde que estejam numa situação boa regularizada, então devem ter também acesso a esses bens e serviços. Então, o Estado deve evitar com que haja desigualdade social, deve evitar principalmente na área jurídica também, né? Evitar com que haja desigualdade social. O Estado deve tratar as pessoas de forma igualitária. Há um dos exemplos bem práticos que eu acabei de falar. Fiz um vídeo acerca da política de rendas, política mínima, a política dos preços mínimos. Eu falei acerca falei da política, né, dos preços mínimos, que tem a ver com a política de rendas. Essa política consiste em poder proteger os agricultores de não terem, ou seja, de não serem prejudicados se porventura os preços oscilarem muito no mercado. Mas se os preços oscilam muito no mercado, se sobem muito ou descem muito, eles não serem prejudicados, porque o Estado está aí para poder, né, lhes prestar apoio nesses momentos. Se o preço subir demais, né, ou seja, se o preço do mínimo do mercado for mais alto do que o preço de venda, então o Estado deve reembolsar os agricultores, né, pelo fato de que o preço desse bem agrícola que eles produziram está abaixo do preço mínimo. Ou o Estado compra esses produtos, ou então o agricultor vende e o Estado paga a diferença, para poder os agricultores tenham o seu lucro da melhor forma possível, para não estarem desenquadrados com o mercado. E outros retornos ou outras rendas que provêm de fatores diretos de produção, como salário, lucro, né, e subsídios, e outras rendas que a população possui, né. O Estado, um exemplo bem prático também é o salário, taxa salarial. Existe salário mínimo, há que haver justiça social, porque há pessoas que ganham muito pouco, há pessoas que ganham mais do que outras pessoas. Então há certas taxas que não são cobradas, as pessoas que pagam, que gastam menos, ou seja, para as pessoas que ganham menos, existe uma taxa que não pode ser cobrada, ou seja, um imposto que não deve ser cobrado, como temos o imposto do IRT e o INSS, né, existem restrições, né? Já se sabe que existem impostos que as pessoas que ganham um certo salário não podem receber, ou seja, não podem pagar, porque o salário é mais reduzido em relação aos outros. Então, existem vários impostos, diretos e indiretos. O Estado também atua nesse aspecto, nessa área, né, de forma para que haja redistribuição de renda de forma justa. E, então, há pessoas que pagam, há pessoas que não pagam imposto. Então, um exemplo bem prático sobre a redistribuição de renda. Quanto à área salarial de um país,
As pessoas que pagam imposto, as pessoas que não pagam imposto, e também o imposto é proporcional. O imposto é proporcional à renda que essa pessoa gasta. Existe uma taxa que as pessoas pagam, é retirada uma taxa, e assim então as coisas ficam equitativas. E a última área, que é a área estabilizadora. A área estabilizadora. Essa área é muito importante porque o Estado deve estabilizar a economia, deve estabilizar a macroeconomia de um país. Se o país estiver numa fase de inflação muito alta, se haver uma inflação elevada, né, o Estado deve arranjar formas, deve arranjar políticas estabilizadoras para fazer com que essa inflação desapareça ou com que essa depreciação do cambial desapareça. Ou então também existem exemplos de produtos que a população precisa, mas não tem. Então já deve fazer os possíveis de fazer um exemplo bem prático é a cesta básica de um país. Se a cesta básica estiver muito alta, o Estado deve fazer um esforço muito grande para fazer com que a cesta básica seja acessível à população. Se a cesta básica não for acessível à população, então a população vai estar não vai conseguir se manter, não vai conseguir se estabilizar. Então o Estado tem que fazer esforço de poder vender recursos ou bens e serviços no exterior. Caso o Estado não produza esses produtos da cesta básica, se o Estado não produzir esses produtos da cesta básica, então deve pegar receitas vindas do exterior e procurar adquirir esses produtos da cesta básica, trazer no país e facilitar o acesso à população, porque é uma forma de estabilizar a economia, uma forma de atender a população. Então o Estado está a atender a área estabilizadora com uma política comercial ou uma política cambial, né? Valorizando e desvalorizando a moeda, mas a política que atua mais aí nesse aspecto, na relação externa, é a política comercial. Então, é uma das formas que o Estado tem para poder apoiar a população nesse aspecto. Se a cesta básica no país não tivesse produzida e o país precisar de trazer a cesta básica para o interior do país, então o Estado deve procurar recursos para poder adquirir esses produtos da cesta básica e atender a população da melhor forma possível, lutando para poder baixar os preços da cesta básica para que a maior parte da população tenha acesso a esses produtos. Então, essa é a razão da existência das políticas econômicas. Facilitar a atuação do Estado na população, na sociedade. O Estado tem as suas funções, tem os seus papéis, e esses papéis devem ser executados da melhor forma possível, mas para o Estado poder executar esse papel da melhor forma possível, deve usar as políticas, deve usar os instrumentos para que isso venha a acontecer. Então, obrigado pela atenção. O meu nome é David, canal da Economia. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim vai saber bem na mão sempre que eu estiver postando do canal. Se você gostou desse vídeo, obrigado pela atenção. Até a próxima.